Muito estimado Frei André, nosso pároco, querida comunidade, aqui é dedicada a São Sebastião, aqui do Córrego Rico, comunidade que até bem pouco tempo pertencia à paróquia de Água Fria, mas agora pertence à nova paróquia de São Gabriel, onde o bispo realiza a visita pastoral nesses dias. É uma alegria conhecer esta comunidade, mais uma que eu não conhecia na diocese. Nós temos quase 500 comunidades, praticamente, na diocese. Então, dificilmente um bispo vai dar conta de conhecer todas, em razão dos muitos trabalhos. Mas cada comunidade que nós conhecemos, a gente encontra na nossa diocese como que uma epifania da Trindade nas nossas comunidades. E as nossas comunidades são boas porque os nossos padres são bons. O nosso clero é zeloso. Os sacerdotes também têm esse primor, esse zelo pelas comunidades, pelo povo da zona rural. E a comunidade de vocês é uma comunidade bonita, já estabelecida, fortalecida, sob o olhar intercessor de São Sebastião, que morreu porque aderiu à Trindade Santa. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o nosso Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas numa única unidade. Não é tão fácil entender esse mistério. Santo Agostinho, no século V, e outros padres da igreja da época, bem como Santo Tomás de Aquino, no século XII, XIII, debruçaram teologicamente para, na oração, na meditação, compreender o mistério de Deus. Santo Agostinho chegou à conclusão que não se dá para falar de Deus, porque as nossas palavras são pequenas, elas são nanicas diante da grandeza de Deus. Santo Tomás de Aquino diz, olha, é melhor abdicar-se da dimensão catafática, de falar de Deus. Não é fácil falar de Deus. E ele diz, é melhor admitir a postura apofática, silenciar-se diante de Deus. Isso é interessante. Eu lembro uma vez uma catequista que conversou comigo longo tempo porque ela tinha que ministrar o encontro de catequese para os catequistas sobre a Trindade. E ela dizia, eu já li tanto, já pelejei, mas parece tão difícil explicar a Santíssima Trindade. É verdade, não é fácil. Tem uma historinha que o povo conta desde muitos e muitos anos, há mais de 1500 anos, que Santo Agostinho andando na praia de Cartago, viu um menino com um dedal, que é uma coisinha de metal que as mulheres colocavam no dedo para não fincar a agulha no dedo quando ia costurar. As senhoras estão dizendo que lembra disso, o dedal. Então, o menino com dedal pegava a água do mar e colocava num buraquinho na areia. Voltava de novo, Santo Agostinho ficou olhando, falou, menino, o que você está fazendo? Não, eu quero colocar toda essa água do mar dentro desse buraquinho. Aí Santo Agostinho, meu filho, isso é impossível. E o menino olhou para ele, impossível é o Senhor compreender a Santíssima Trindade. E o menino desapareceu, foi uma visão de Deus. Mas ao longo da minha vida de padre, um dia rezando, preparando a homilia da Santíssima Trindade, Deus falou no meu coração que a gente só entende a Santíssima Trindade quando a gente ama. É através do amor que nós entendemos a Santíssima Trindade. Porque o nosso Deus
é a união do amor, do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Pai e do Filho pelo Espírito, do Espírito pelo Pai. Então a Santíssima Trindade, ela é amor. Agora é claro que a gente não dá conta de explicar também o amor. Você pode fazer poesias muito bonitas sobre o amor, mas é muito difícil explicar o amor. Eu duvido que alguém de vocês aqui já tenha visto o amor. Eu nunca vi. Ninguém vê o amor. A gente vê gestos de amor. Quando uma criança vem, pede a bênção do bispo, abraça o bispo, como nesse dia está acontecendo, são gestos de amor. Que a criança é inocente, né? O amor da criança é inocente. O amor da criança é puro. Por isso a gente tem que respeitar muito as crianças, porque a pureza das crianças fala dessa pureza de Deus. Porque Deus, meus irmãos, parece ser tão complicado, mas não é. Deus é muito simples. Eu só compreendo o amor da Santíssima Trindade quando eu amo. O amor verdadeiro. Nós temos rosas aqui à frente do altar. Quando a gente coloca as rosas, sobretudo aquelas bonitas que a gente colhe nos nossos quintais, enfeita, fica bonita aquelas rosas vermelha, amarela, bonitas. Passa 2, 3 dias, elas caem. Vai caindo as rosas. Elas secam. A gente vem, varre, joga fora. Sobrou o quê? O graveto das rosas. Graveto com espinhos. Porque atrás das bonitas rosas tem espinho. O amor é o espinho. As pétalas é o sentimento. Imagina os casamentos, né? Aquela loucura dos jovens para casar. E aí alguém escrevia aquelas cartas, meu coração por tigela. Né? Aí meu avô falava, e seu zóio por ela remela. Eu achei uma carta do meu avô, de 1930 e tanto, escreveu uma carta para minha avó, ele estava no exército. Escreveu para minha avó. Minha avó era analfabeta, mas meu avô sabia escrever. Só que naquele tempo antigo, quando você recebia uma carta, você tinha que ir na casa de quem sabia ler para ler a carta. E algumas cartas já vinham, às vezes, com um lacinho preto, uma coisa preta, você já sabia, notícia de morte. Eu lembro quando minha mãe morreu, meu pai escreve para sua bisavó sobre a morte da sua mãe, que meu pai tinha dificuldade de escrever. Então eu escrevi e meu pai colocou dentro um pedaço de pano preto e colou a carta, porque quando a minha avó abrisse a carta, já sabia que era notícia de morte. Né? Tinha essas coisas. E quando você precisava escrever uma carta, você ia na casa de alguém que sabia escrever e ditava a carta. As cartas antigas eram bonitas. Em primeiro lugar, eu pego nesta pena para dar as minhas notícias que são boas, e algumas também que não são boas. Aqui vai tudo bem. Então meu pai ia ditando, a gente ia escrevendo, né, a carta. Então as cartas de amor, antigamente, hoje ninguém escreve carta, mas é tudo no e-mail, no zap, né? Mas até hoje receber uma carta escrita é uma coisa interessante, às vezes eu recebo. É bonito uma carta escrita, né? É muito verdadeira. Então nas cartas falava-se do amor, né? Eu te amo. Pouco tempo eu achei uma carta do meu pai escrevendo para minha madrasta para combinar o casamento. Eu já estava no seminário. Aí outro dia eu copiei ela e botei no grupo dos meus irmãos. Aí uns morriam de rir, né, da carta, das coisas, combinando sobre o casamento. Meu pai quase analfabeto, mas escreveu tudo errado, mas escreveu do jeito dele. Aí é muito engraçado. E a minha madrasta ficou brava, mas como que essa carta foi parar na mão do bispo? É porque quando eu vinha de casa, do seminário para casa, na roça, eu dava umas mexidas nas coisas deles lá e achei essa carta, foi guardada de lembrança. E foi bom que eu tenha a carta guardada. Se não tivesse pego, talvez ela não existia.
E meus irmãos, que filho da minha madrasta, jamais ia saber como que foi a combinância do meu pai para casar com a Maria Elias. Essas coisas bonitas. Então, o amor, gente, ele não é um sentimento. Que às vezes os namorados falam, eu te amo, eu não aguento esperar esse casamento que está longe, que eu te amo demais, quero te amar, essa coisa. Isso às vezes não é amor, é a rosa. Tinha um casal que eu acompanhei, quando era padre ainda novo em Uruaçu, eles namoraram 4 anos e 8 meses. Demoraram a casar porque eram pobres. E eu acompanhei desde o começo, eu que autorizei o namoro, porque era do grupo de jovens, e acompanhei os 2 virgens. Todo mês eu fazia oração e acompanhava eles e outros casais. E eles falavam da dificuldade, a tentação de fazer o sexo antes de casar. Mas eles foram firmes. Rezaram. Às vezes ele falava que tinha que sair correndo da casa dela, porque às vezes ia namorar, a mãe não estava, ela estava só, a família já confiava muito no namoro, e dava aquela tentação, saía correndo. E quando eu casei eles, aquele casamento bonito, humilde, as 2 famílias muito da igreja, tudo pobre, tudo simples. Casamento lindo, com missa. Aí eu fui vê-los depois de uns 2 meses. Aí quando eu os encontrei, falei, e aí, como é que estão as tentações? Eles falaram, não, já acabou. Com vocês também foi assim? Depois que passam uns dias, acaba aquela tentação, né? É a curiosidade, isso é o sentimento, isso não é o amor. O amor é o espinho da rosa. Porque o amor dói. Amar machuca. Por exemplo, uma nora que tem que receber em casa a sua sogra que não tem para onde ir, está com Alzheimer, está doente, falando bobagem. E ela recebe. Às vezes dentro do coração, mas ela te perseguiu tanto, ela te xingou tanto, ela falou tanto mal de você, você vai receber. Aí ela, no coração, falou, vou receber no amor de Jesus. Isso é o amor. E ela recebe a véia, bruta, falando que não entende, e ela cuida dela, dá banho, limpa a sujeira, a urina que ela deixa na cama, limpa tudo com amor. Isso é amor, gente. O amor é isso. Mas onde nós aprendemos o amor? Na Trindade. Porque a Trindade de Deus, ela é amor. E o evangelho que o Frei leu para nós, Jesus fala, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E como que Jesus salvou? Jesus é Deus, é a 2ª pessoa da Santíssima Trindade. Como Jesus nos salvou? Na cruz. Por isso que toda a igreja tem que ter um crucifixo no centro. Tem esse crucifixo que vocês veem, tem o crucifixo do altar que o padre vê. E quando o padre está celebrando, o padre não vê o crucifixo. Antigamente o altar era colado na parede, o padre celebrava com o povo virado para a cruz. Então todo mundo via a mesma cruz. Depois que apartou o altar, então a gente coloca essa cruz no centro do altar, como ensinou o Papa Bento, para o padre celebrar. Eu sempre, quando eu consagro o corpo e o sangue de Cristo, eu tenho muito claro a cruz na minha frente. Esse é o amor da Trindade. E não é um amor qualquer, gente. O amor de Deus é extravagante. Deus que encarna no seio de Maria, nasce criança, cresce, anuncia o evangelho e depois morre na cruz, daquele jeito que foi, para salvar quem? A nós. Isso é o amor de Deus. Porque a humanidade tinha perdido. A humanidade tinha renegado o amor de Deus por causa do pecado. E quando você renega o amor de Deus, o pecado te afasta de Deus. A humanidade estava afastada. Mas Deus, no seu amor, diz, eu não quero que o diabo tome conta da humanidade. Aí então Deus foi revelando. Foi revelando nos patriarcas, na criação, nos profetas, no povo de Israel, até chegar em Nossa Senhora e São José, onde ele se encarnou e depois Nosso Senhor morreu por nós. Não tem nenhum sinal maior do que este, o sinal da cruz. A Trindade Santa, Deus envia seu Filho
para nos salvar. Porque o Pai tinha criado o mundo, o amor do Pai criou o mundo. Depois a humanidade refugiou no mundo e não quis o amor de Deus, mas Deus continuou amando, porque Deus ama. Revelou, o Pai é o Antigo Testamento. E aí o Filho é o Novo Testamento. Jesus veio. Deus foi visto andando entre nós. E Jesus se oferece aonde? Na cruz do Calvário. Na criação do mundo, o Pai estava sozinho? Não. O Filho já estava com o Pai e o Espírito pairava sobre as águas. A Trindade age junto, mas tem os momentos de cada uma das pessoas. Então, na criação, o Pai, ele é o hierárquica, ele é aquele que é a cabeça da criação, mas o Filho Jesus e o Espírito Santo estão ali junto. Depois, quando Jesus vem, a salvação é dele. A salvação é da segunda pessoa. E quando Jesus é batizado, o Pai manifesta e o Espírito. Quando Jesus transfigura no Tabor, ouve-se a voz do Pai e a força do Espírito Santo. E quando Jesus morre na cruz, aí a expressão do amor. O coração da Trindade derrama em amor para a salvação do mundo. A gente fica até emocionado de falar isso. E ali, quando Jesus está morrendo, o Pai está acolhendo a dor. E o Espírito fortalecendo a dor do Cristo. A Trindade está agindo. Está ali. Agindo. O Filho salva no mistério da cruz. E o Filho é colocado no sepulcro. O Pai ama o Filho morto, apartado do seu Espírito Divino. No filme do Mel Gibson, A Paixão, alguém já assistiu esse filme? No final, eu assisto sempre todo ano. Esse ano eu fui assistir, acabei dormindo, não vi tudo. Chegou a hora de rezar, não tinha jeito. No final, vocês lembram que o Pai, na eternidade, solta uma lágrima e ela vai descendo, descendo, descendo. Onde ela cai? No sepulcro de Jesus, e o Espírito ressuscita Jesus. Bonito esse momento. O Pai chora a dor do Filho, mas o Pai precisava do sacrifício do próprio Deus para salvar a nossa humanidade. Porque para que a humanidade fosse salva, era preciso que cada um de nós fosse crucificado. Então Deus quis morrer no nosso lugar. Isso é o amor da Trindade. Então o Filho ressuscita, ele completa a sua obra, aparecendo para os apóstolos, celebrando com os apóstolos, e depois diz, é preciso que eu vá. Se eu não for, não virá o Paráclito. O Paráclito é a terceira pessoa, o Santíssima Trindade. Então Jesus sobe aos céus, os apóstolos ficam olhando, e vem do céu uma palavra, homens, que estais a olhar para cima. Este Cristo que sobe voltará. Vocês vão preparar a volta de Cristo. Os apóstolos ficaram assustados. E Jesus tinha falado, vá para o cenáculo, onde ele tinha instituído a Eucaristia. E Nossa Senhora botou ordem neles e foram para o cenáculo. E eles rezaram a noite toda, e na manhã de Pentecostes, que é uma festa judaica, o Espírito sopra sobre eles. O Espírito desce sobre Nossa Senhora e os apóstolos em forma de língua de fogo. E ali começa agora a ação do Espírito Santo, que é a igreja. E o Filho acompanha o Espírito. E o Pai também. Porque o Espírito Santo vem da onde? Do Pai e do Filho. Se o Filho não subisse ao céu, o Espírito não viria. Então é o Pai e o Filho que derrama
o amor no coração da igreja, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Hoje, quem nos anima na igreja é o Espírito Santo. Quando você confessa seus pecados, é o Espírito Santo. Quando você faz uma caridade com amor, dá uma esmola a quem está sofrendo, passando fome, é o Espírito Santo que te move na caridade. Mas quando nós oferecemos a hóstia e o vinho, é o Cristo que se nos dá. Mas antes da gente consagrar o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo, isso é uma grande verdade católica, porque Jesus vai estar no pão e no vinho transubstanciado. O que a gente faz? A gente faz a epíclise. A gente invoca o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz Cristo aparecer, transubstanciar na hóstia e no pão. Olha que bonito. E depois a gente reza de novo pedindo o Espírito Santo para animar a igreja. Então, quem nos trouxe aqui? O Espírito Santo. Alguns de vocês talvez nem queriam vir à missa. Estava cansado, estava assim meio desanimado, mas aí o seu anjo da guarda disse, vai. Você escutou o anjo da guarda e a moção do Espírito Santo e você veio. Teve alguns que não vieram. Porque aquele bichinho esquisito, que é o diabinho, o anjo da guarda falava aqui do bem e o mal falava do outro lado da maldade. Não vai não. Vê bispo, o bispo já está velho, não precisa ir lá não. Você não precisa conhecer o bispo. Não precisa de rezar. Esse espada é enjoado, só fica pedindo dinheiro. Para que você ir à igreja? O diabo faz isso. E tem alguns que vêm para a igreja e o diabo é tão forte, só que o diabo não entra dentro da igreja. Porque o demônio não entra aqui, mas ele fica lá fora. Se vocês souberem o tanto de anjo de Deus que está aqui dentro dessa igreja, não vê. Mas só ao lado de cada um de vocês tem um anjo. E aqui nós temos os anjos do altar. Daqui a pouco, quando a gente consagrar, vai vir os anjos aqui para adorar Jesus na hóstia, que são os anjos adoradores. Vão vir aqui centenas de anjos para adorar a hóstia e o vinho consagrado daqui a pouco. Mas o diabo ele tem, parece que é um anzol na ponta de uma linha. Aquelas pessoas que ele está dominando, ele não conseguiu tirar a pessoa da missa. A pessoa veio com raiva. Ele vai, passa o anzol ou na barra da calça ou na barra do vestido e solta a linha. Ele fica lá fora. Toda hora ele puxa. Por isso que geralmente toda missa tem alguma pessoa que sai e não volta. É a linha do diabo. O diabo levou. Puxou, venceu. Gente, ir à missa é muito difícil. A gente dá abrição de boca, soneira. Você tem dificuldade de vir. Às vezes tem 5 pessoas na casa, só tem um banheiro e aquela briga. A mãe começa, gente, vamos banhar que tem a missa. Vai fulano, não vou não, vai primeiro fulano. Fica aquela mamparra daqui, vai atrasando. Aí depois a mãe que vai tomar o banho por último, depois quer arrumar todo mundo. O marido ainda demora, fica lá cantando música sertaneja no banheiro, esperando a água cair. É aquele turumbamba. É o diabo atrasando para a missa. E aí, às vezes, briga na saída da casa para vir para a igreja. A mulher reclama, Soma, você demorou demais no banheiro. Que diabo, que desgraça é essa? Aí já começa a xingação. Aí vem para a missa tudo amarrado. Aí vem para a missa não faz efeito, porque o coração está fechado. Para a missa a gente tem que chegar antes. E quando nós tiver o Santíssimo aqui, é mais ainda. Chegar uns 15 minutos antes para adorar Jesus, para conversar com Jesus, né? E quando a gente tiver o Santíssimo aqui, vocês vão aprender a adorar na quinta-feira. Vai ser muito bonito. A comunidade vai ficar maravilhosa, grandiosa, com a presença do Espírito Santo no Santíssimo aqui conosco. Então, é isso a Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. E São Paulo diz para nós, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? São Paulo fala isso. Cada pessoa batizada tem o Espírito no coração. Agora, a gente alimenta a presença do Espírito no nosso coração com a oração, com o óleo da oração,
com a caridade, com as virtudes. Agora, se eu passo a xingar, adulterar, praticar pecado, bebedeira, eu já li nas histórias da igreja, nossa, que aqui já foi terrível, né? Que já foi terrível. A questão da bebedeira, não só aqui na diocese toda, mas aqui foi. Li lá nos livros, lá nos anais, que até um padre sofreu aqui. Tinha as pessoas que queriam até dar uns tapas no coitado do padre Darcy. Coitado. Teve que sair meio corrido, né? Essas pessoas, se ainda estiver vivo, é bom confessar isso, gente. Querer fazer mal ao padre quando o padre está certo, é grave. É um atentado contra a Trindade. Porque o padre é um homem qualquer, mas ele tem um ofício, que é ser padre, é representar Cristo. Mesmo que o padre às vezes seja ruim, mas ele representa Cristo. Então, quem ama a Santíssima Trindade não ama vícios. É igual lá em Arominas, né? Uma tristeza aquela romaria. Primeira vez que eu vou lá agora, em agosto. Os outros padres passavam por lá, eles passavam mel na boca do padre, cachaça e prostituição, tanta desgraça naquela romaria. Aí o padre está lá tentando corrigir, fazendo estatuto, polícia, e agora eu vou lá para ver como é que está. É até perigoso. Você chegar lá e um doido daquele lá que não tem amor a Deus, mas tem amor à cachaça. Eu tenho a tradição Nossa Senhora da Abadia. Mas é uma pessoa que não reza, que não tem temor de Deus, que tem o demônio no corpo. Mas ele reza o ofício Nossa Senhora da Abadia no dia 15 de agosto. Mas é o diabo que está rezando nele. Porque a pessoa que é do mal, às vezes ele faz as coisas de Deus. É o diabo religioso fazendo isso. É igual macumbeiro. Muitos aqui já foram no macumbeiro. Beber essas xanguanas de macumbeiro, de curandeiro. Você chega lá, não, mas lá é bom, ele tem a imagem de Jesus, tem a imagem de Nossa Senhora. Ele reza o Pai Nosso. Sei lá. O macumbeiro costuma rezar o Pai Nosso pensando o contrário. Ele fala Pai Nosso, mas é capeta nosso, que estais no céu, que está no inferno. Venha a nós o vosso reino. É o reino do demônio, não o reino de Cristo. Seja feita a tua vontade, aqui na terra e no inferno. E vai rezando assim. Aí depois vem atrás, bispo, porque eu estou escutando umas vozes, eu estou sentindo caatinga, não tem nada fedendo, eu tenho um vulto, parece que é um morcegão andando atrás de mim, de noite parece que eu fico vendo um bicho esquisito dentro do meu quarto, eu escuto coisa andar em cima da casa, me dá uma angústia, e eu vou mexer o feijão, vou amassar o feijão, está aparecendo cabelo no meio do feijão, tocha de cabelo. Aí você vai esbiltando até a pessoa tem coragem de contar. Fui no macumbeiro. O macumbeiro fez a bendição, o contrário. Quem já foi no macumbeiro lembra, como é que é a casa do macumbeiro? Eu já fui para ver. Uma vez eu fui no macumbeiro, que lia a vida de todo mundo, eu entrei lá, disfarçado de padre. Era padre novo, era corajoso, essas coisas. Falei, deixa eu ver esse macumbeiro. Cheguei lá, eu tinha uma aliança na mão com o padre, depois de bispo a gente olha o anel, mas eu tinha uma aliança. Aí o macumbeiro já foi olhando para mim, falando que tinha alguém atrapalhando meu casamento. Tinha alguém fazendo macumba para tomar minha mulher. Todo macumbeiro é mentiroso. Uma caatinga medonha, aquele quarto onde ele atende, a cadeira velha suja, parecendo toca de raposa, que é as coisas sujas. A imagem de Nossa Senhora Aparecida não é de Nossa Senhora Aparecida, era de um Exu, de uma coisa esquisita, não é o nosso santo católico. A imagem do Sagrado Coração, a cara torta, igual essas imagens que vocês compram de camelô, que é uma coisa esquisita. Tem gente que compra imagem que é feita de macumbeiro. Você compra imagem na loja católica. É horrível. Ontem fui falar das imagens lá na igreja, acontece que a dona das imagens estava na igreja, depois que eu vi. Porque na frente estavam as imagens
até razoável, mas eu fui no banheiro dela e lá tinha um oratório. Tinha duas Nossa Senhora Aparecida. Não são católicas. Imagem de macumba. O católico tem que ter cuidado. O católico tem que ter medo de morrer. Ah, eu estou com câncer. Você vai na igreja pedir a unção dos enfermos e fala para Jesus, se for a tua vontade que eu viva mais, o Senhor me cura. Através dos remédios, através do médico. Se não for, eu estou preparado para ir. Aí tem gente que fica doido. Vai no macumbeiro no Rio de Janeiro, vai não sei aonde, vai no curandeiro ali, depois morre, aí vem a família para passar o corpo na igreja, né? Difícil. Morreu sem a graça de Deus, indo atrás dessas coisas. A Trindade é amor. Quem ama não tem medo de morte. Quem ama está preparado para ficar viúvo, para ficar viúva. Filhos que têm Deus no coração estão preparados para sepultar os pais. Pais que têm Deus no coração, têm a Trindade, estão preparados para sepultar um filho que morre de acidente quando a gente menos espera. Cristão não assusta com as surpresas dolorosas. Você vive em paz. Gente, eu tenho tantas histórias de tragédias horrorosas que as pessoas conseguiram viver por causa da fé. São João Paulo II viu a mãe morta, chegou da escola, a mãe estava morta. Outro dia chegou, não sei de onde, o pai estava morto. O irmão ficou médico, foi operar lá no hospital com a namorada dele, que era médica, ela tinha pegado uma doença grave, não sabe, passou para ele, morreu os dois. O papo ficou sozinho. Os outros tinham morrido na guerra. Mas tinha fé, foi adiante. Então, com a Trindade Santa, a gente aprende. O amor é a medida de todas as coisas. Vamos repetir? O amor é a medida de todas as coisas. Você cuidar de um doente é amor ou sentimento? Amor. Você beijar a namorada cheirosa é um amor ou um sentimento? Sentimentos. É diferente. Tem festa aqui hoje, questão de tiro? Ou é alguém que está matando bicho no galho do pau? Esse tiro pareceu um tiro de cartucheira na cabeça de uma paca. Aqui ainda tem paca? Tem. Tem nada, né? Tem a capivara. Essa está acabando com o mundo. Não há roça que aguenta. A roça de vocês comer tudo, né? Então, minha gente, o amor é isso. Cabe em todos os lugares. E a família é o lugar da Trindade. A união do esposo, com os filhos. Isso é o amor de Deus. É esse o amor de Deus que nós precisamos. Quando ele vem tocar na igreja, é sua esposa, é? Aqui cantando, isso é o amor da Trindade. Porque ele não está ganhando nada para isso, a não ser o amor de Deus. Quando as pessoas vêm arrumar a igreja, arrumar o altar, tudo, as nossas sacristãs, zelar da igreja, isso é o amor da Trindade. Que ninguém ganha nada disso. Quando vocês veem essa irmã, levanta essa aqui. Levanta a outra. São duas consagradas. Uma consagrada leiga e a outra freira. Essa menina nunca imaginava conhecer esse lugar. Ela é lá de São Paulo, veio trabalhar, nem sabia que Formosa existia. Mas ela deu a vida a Jesus. Isso é a Trindade, é o amor. Ela é esposa de Cristo. A outra também, que é consagrada, embora é polícia, mas é uma consagrada, entregou a vida, casou com Cristo. É uma religiosa, é uma consagrada, que ajuda o bispo. Quando vocês dois se conheceram, vocês nasceram no mesmo lugar? Não. Você é de onde? Eu sou de Uberaba, Minas. E ela? Brasília. Vocês se conheceram como? Na escola. Vocês nunca imaginavam que ia casar um com o outro e que viria morar aqui? Mas tem a terra aqui. Vocês imaginavam isso? Não, é mistério. Agora, como que a gente entende isso? O amor. Deus chamou os dois, como chamou todos vocês casados, para esse amor da Trindade no casamento. Esse é o amor. Você perdoar. Quando você perdoa, é amor ou sentimento? Amor. Porque quem xinga, quem fala mal do outro, eu quero matar ele, eu quero vingar, isso é sentimento de ódio. Quando você perdoa, é o amor, é o sentimento amoroso, verdadeiro. Então vocês colocam isso em prática.
quando vier a raiva, a vontade de xingar, de esgoelar alguém, lembra da Trindade Santa e fala: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como ele cantou para nós na aclamação, e Deus vai tirando a agonia do nosso coração. E vocês sabem quando quem dá conta de entender tudo isso? No dia que morre. No dia que a pessoa morre, a alma sai do corpo. Que a nossa alma veio da Trindade. Porque o ser humano é diferente do cachorro que passou aqui. É ou não é? Mas o cachorro não tem sangue? Nós também não temos sangue? O cachorro não tem pele? Tem boca, tem olhos, tem outras coisas. Tem ouvido? Tem. Cheira. Então, mas o cachorro é igual ao corpo do homem? Sim, o corpo humano é igual ao corpo dos animais. Mas os bichos não têm o que nós temos, que é a alma. A alma é que faz a inteligência, a vontade e a liberdade das pessoas. Os bichos não têm liberdade. Se você pegar uma onça daqui e levá-la para as matas lá da Europa, ela vai morrer. Porque ela é acostumada aqui, ela nasceu para aqui. Mas se eu pegar qualquer um de vocês e levar lá para o Japão, você não vai morrer. Porque a nossa mente, a nossa alma se adapta em qualquer lugar do mundo. Basta a gente querer. Porque nós temos alma, inteligência, vontade e liberdade. O que tem a alma, gente? Inteligência, vontade e liberdade. A inteligência pode ser usada para o bem e para o mal. A vontade leva a gente para o bem ou para o mal. A liberdade pode ser usada para o bem ou para o mal. O bandido usa isso. Sabia? É o contrário. Mas Deus nos deu a inteligência para o bem, a vontade para nos inclinar para o bem e a liberdade para a gente andar no caminho certo. Os animais não têm isso. Outro dia, um padre celebrando a missa, entrou uma cachorra com outros cachorros atrás e o cachorro cruzou com ela na frente do padre pregando e filmando aquilo. Ficou todo mundo desajeitado. Será que uma pessoa, um homem ou uma mulher teria coragem de fazer isso na frente do altar, na vista de todo mundo? Nunca! O amor de vocês sexual é escondido dentro do quarto. E quando tem gente na casa, ainda tampa o buraquinho da chave para não ter perigo de ninguém ficar lá espiando. Mas os bichos têm isso não. A vaca que cria o bezerro, se o bezerro crescer e virar boi e não tiver outro boi, o bezerro vai fazer sexo com ela? Vai cruzar com ela? Vai. Porque o animal não tem inteligência, não tem vontade, não tem liberdade. Agora, uma pessoa que é maligna, inteligência ruim, é capaz de ter relação, estuprar até uma irmã, tem uma vontade esquisita. Em vez dele confessar, fazer o bem, não, ele quer fazer o mal, quer roubar, quer entrar na facção, quer traficar droga para ganhar mais. A liberdade usada para o mal é você andar no caminho ruim. Diga-me quem tu és e eu direi quem... Diga com quem você anda que eu direi quem tu és, diz a Bíblia. Por isso que os pais ficam doidos quando vê um filho que começa a andar com uma pessoa errada. Meu filho, pelo amor de Deus. E quando é o namoro? Eu lembro do meu avô, chamou minha tia, falou: minha filha, eu não aceito esse namoro seu. E ela já morreu, tadinho, meu avô também. Falou: meu pai, eu fiz uma promessa com Deus de casar com o primeiro namorado que eu tiver. E meu avô: pois eu, como seu pai, desmancho a promessa. E ela falou: não, meu caso é com ele. Aí meu pai entrou no meio, brigou, foi aquela confusão, ninguém foi nesse casamento. Uma coisa triste. Casou, só sofrimento na vida dela e terminou separados. E ele, o desmantelo começou quando ele quis usar a irmã da minha tia, que era solteira. Aí meu pai entrou no meio e eu também entrei e foi aquela confusão. Coisa triste. Que tristeza, né? Usou a liberdade erroneamente. Que o amor vença o ódio dentro de nós, como venceu no coração de São Sebastião,
e que Nossa Senhora nos acompanhe para uma boa e santa morte. Amém. Creio em Deus Pai,